Escola Judicial promove curso sobre o novo Código de Processo Civil e lança biblioteca virtual. Em parceria com a Universidade, TJGO capacita universitários para atuar como conciliadores e mediadores. Uma nova resolução deve fortalecer a cultura da conciliação no Judiciário goiano. Em nosso estúdio, vamos receber o juiz Gesseir Coelho de Alcântara. Nós vamos falar sobre abortos autorizados pela Justiça. Fique conosco, a Agenda Judiciária já está no ar. Uma nova resolução vai regular a atuação de conciliadores e mediadores no TJGO. Saiba mais na reportagem a seguir. Com a adequação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás se prepara para as mudanças trazidas pela Lei da Mediação, que entrou em vigor em dezembro do ano passado, e do novo Código de Processo Civil, que deve entrar em vigor em março. Conforme o novo Código, as audiências de conciliação e mediação deverão ser realizadas obrigatoriamente no início do lide processual. O objetivo é dar celeridade às soluções buscadas pelas partes, em processos cíveis ou de família. Essa resolução ela vem justamente para regulamentar o cadastro estadual de conciliadores e mediadores, bem como a política de remuneração. O que nós queremos? Nós queremos profissionalizar a atividade da conciliação e mediação. Ou seja, até agora, o que nós temos é o seguinte, é o trabalho voluntário dos conciliadores e mediadores. Então, diante da necessidade, com a nova lei da mediação e o novo Código de Processo Civil, nós entendemos que essa resolução ela vem bem, num momento bem adequado para que a gente possa regulamentar esse setor, para que a gente possa também implementar as novas regras do Código de Processo Civil. O TJGO possui atualmente mais de 800 conciliadores e quase 200 mediadores habilitados. Todos passaram obrigatoriamente por curso de instrução do Conselho Nacional de Justiça, além de estágio supervisionado. A atuação deles ocorre em 33 centros judiciários de soluções de conflitos e cidadania. Uma das principais alterações é a remuneração dos conciliadores e mediadores, que antes realizavam um trabalho voluntário. Os valores ainda não foram definidos, mas cada atuação será tabelada de forma diferente. O pagamento pelos serviços será recolhido numa só guia, que inclui as demais custas judiciais. Quando houver beneficiário da assistência judiciária gratuita, o custeio será feito pelo TJGO. A remuneração ela vai ser em caráter indenizatório. Aquele conciliador e mediador ele não vai manter vínculo com o tribunal e ele vai receber por audiência realizada. Ele realizou a audiência com ou sem acordo, ele recebe pelo serviço prestado. Em mais uma ação em prol da cultura da conciliação, o TJGO promoveu um curso para estudantes de Direito da UFG. Confira. A capacitação foi promovida em parceria entre o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e a Escola Judicial do TJGO. Durante toda a semana, 32 estudantes de Direito da Universidade Federal de Goiás participaram do curso de Mediação e Conciliação Judicial. A capacitação foi realizada por instrutores do Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é que, após a graduação, os participantes possam atuar em audiências conciliatórias no 4º Juizado Especial Cível, que funciona dentro da instituição de ensino. Essa parceria entre a Universidade Federal, Tribunal de Justiça, Núcleo de Conciliação, CNJ e Escola Judicial tem a finalidade de formar os alunos para ajudar nos processos do dia a dia, nos processos do próprio juizado e de outros juizados que forem necessários, a critério da coordenação, e também para a gente mudando a cultura do brasileiro. O brasileiro é um povo bom, um povo tranquilo, um povo que só precisa ter uma orientação sobre conciliar, que ele tem certeza que vai ajudar no trabalho voluntário de conciliar, de mediar, e também isso vai levar isso para a sua vida, para ajudar nas relações do dia a dia. Então acho que o curso ajuda a justiça
ajuda a sociedade e ajuda os alunos que estão fazendo o curso. Um dos futuros conciliadores é o estudante Bruno Oliveira Adorno, que ressaltou a oportunidade de se preparar para essa função ainda na universidade. Estou achando muito interessante essa oportunidade de a gente, enquanto na graduação, tá podendo ter acesso a um curso CNJ, né, uma oportunidade para todo mundo aqui e a gente está aprendendo mais sobre como funciona a mediação, como funciona a conciliação, que é algo que o nosso direito está se apoiando para efetivar melhor a jurisdição. Conforme o coordenador do núcleo, o juiz Paulo César Alves das Neves, o objetivo é dobrar o número de conciliadores e mediadores cadastrados em Goiás. Por isso, as ações de capacitação serão reforçadas neste ano, incluindo cidades do interior do estado e sempre em parceria com a Escola Judicial. O núcleo permanente, levando em consideração a demanda e levando em consideração também a nova lei da mediação e o novo Código de Processo Civil, ele percebeu e montou um cronograma de capacitação, porque nós entendemos que nós temos que investir em qualidade. Então, para atender esse objetivo, nós vamos ministrar vários cursos para que a gente possa capacitar o maior número de pessoas possível, para que elas possam exercer a atividade de conciliadores e mediadores, não só no Centro Judiciário de Conciliação, mas também junto às varas com os magistrados. 6 cartórios extrajudiciais de Goiás receberam uma premiação inédita. Acompanhe. As 6 serventias premiadas pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil atenderam a requisitos de excelência e qualificação na gestão organizacional e na prestação de serviços ao usuário. Delas, 3 representantes da capital se destacaram por terem recebido a premiação máxima. Veja agora algumas decisões tomadas pelo Judiciário goiano nos últimos dias. CELG é condenada a indenizar casal de noivos por falta de energia em casamento. A juíza Luciana de Araújo Camapum Ribeiro, do 3º Juizado Especial Civil da comarca de Anápolis, condenou a Companhia Energética de Goiás a indenizar o casal em R$20 mil. Além disso, os pais da noiva devem receber R$10 mil. Segundo consta no processo, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido no salão onde era realizado o casamento no momento em que a mãe da noiva entrava para a cerimônia. Segundo a magistrada, a indenização deverá reparar o dano moral decorrente do desrespeito para com os consumidores. Ex-prefeito de Perolândia tem os direitos políticos suspensos por 5 anos. O juiz Tiago Soares Castelhano Lucena de Castro, da comarca de Jataí, sentenciou o ex-prefeito de Perolândia, Paulo Pereira Lima, por ato de improbidade administrativa. Ele foi condenado ao pagamento de multa civil no valor de R$36 mil, equivalente a 3 remunerações recebidas enquanto agente público, e à suspensão de seus direitos políticos por 5 anos. Conforme o magistrado, o ex-prefeito utilizou o poder de seu cargo para interesse pessoal, ordenando a demissão de um funcionário de uma empresa devido a divergências políticas. O Agenda Judiciária vai para um breve intervalo e na volta você confere uma entrevista com o juiz Gesseir Coelho de Alcântara. É daqui a pouco. O Agenda Judiciária está de volta e você confere agora mais uma entrevista do quadro Justiça em Foco. Olá, o nosso convidado no quadro Justiça em Foco dessa semana é o juiz Gesseir Coelho de Alcântara, atualmente no 1º Tribunal do Júri. Doutor Gesseir, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom, nós vamos falar sobre casos de aborto autorizados pela Justiça. Doutor Gesseir, primeiro queria que o senhor esclarecesse quais casos são automaticamente ou não autorizados pela Justiça. O Código Penal, ele estabelece que não se pune o médico quando ele pratica o aborto em 2 situações. Em caso de estupro e quando há risco para a vida da gestante. Estão previstos em lei. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão maior do Poder Judiciário, ele autorizou as situações dos anencéfalos, dos fetos sem cérebros, que então passou a fazer parte do nosso ordenamento, mesmo não constando em lei.
Aqui no TJGO, o senhor já pegou algum caso como esse, alguma decisão como essa? Aqui em Goiânia eu já autorizei 14 casos de aborto de feto sem cérebro, nesse período de 15 anos que eu estou aqui na vara dos crimes dolosos contra a vida, ou seja, dá uma média de 1 por ano. E como é que é esse procedimento, doutor Gesseir? Os médicos podem decidir ali no momento, a mãe pode decidir, ou tem a necessidade, é preciso passar pela justiça? No caso do estupro, no caso do risco para a vida da gestante, não há uma necessidade por parte da gestante, da própria mãe, de pedir uma autorização da justiça. A lei não determina isso. Porém, os profissionais, os médicos, talvez querendo se resguardar de uma ação criminal ou talvez de uma ação de indenização, eles então normalmente pedem essa autorização judicial nessas situações. Da mesma forma em relação aos casos dos anencéfalos. E vale ressaltar que são situações que às vezes têm que ser mais rápidas, porque a mãe às vezes está correndo risco, né, de vida. E isso então tem que agilizar um pouco esse procedimento. Então eles têm prioridade quando chega aqui no TJGO? Com certeza. Normalmente quando há um pedido é porque a mãe realmente está passando mal, está tendo problemas de saúde grave, então isso tem que ser bem rápido, tem que ter uma agilidade mesmo. Certo, agora vamos chegar no momento que é a polêmica atual, né, que é essa preocupação com os casos de microcefalia que podem estar relacionados com o Zika vírus. Os casos de microcefalia têm a possibilidade de autorização judicial para o aborto? Eu tenho um entendimento particular que sim, até porque também, como magistrado dessa área, eu já autorizei até em situações de outras anomalias, como a síndrome de Edwards em 2 casos, a de Bostock, são situações diferentes do feto anencéfalo, mas que eu tive o entendimento que eram casos similares, ou seja, eles poderiam ser aplicados por analogia. Então, na questão da microcefalia, que é um assunto bem mais recente, eu tenho o posicionamento de que amanhã, então, se houver por parte de uma mãe um pedido ao Poder Judiciário, e desde que realmente o feto não tenha condição de nascer com vida, eu penso que essa autorização pode ser concedida sim. Então, o determinante é que esse feto, essa criança, não tenha possibilidade de vida, né? Porque a polêmica é justamente essa. Tem muitas pessoas, muitas famílias que têm sim crianças com microcefalia e que levam a vida aí, claro, com dificuldade, mas que têm suas crianças e têm essa vida, né? Elas preservam essa vida. Então, o que é determinante é realmente a possibilidade desse recém-nascido ele vir a falecer assim que depois do nascimento. Exatamente. A questão crucial nesse aspecto é de que não há possibilidade de vida. Não havendo possibilidade de vida, 1 minuto que seja de possibilidade de vida, eu até tenho esse pensamento de que não se deve autorizar. Mas se não houver vida, inclusive atestado por laudo médico, tem que estar isso. Exatamente isso que eu ia perguntar. Laudo tem essa médico. Necessidade. Exatamente, essa necessidade ela é premente. Porque o médico que tem condição de aferir ou não se aquele feto vai ou não ter vida. E se houver a mínima possibilidade de vida, não se deve fazer essa autorização. Então, eu tenho o pensamento de que essa questão da microcefalia, embora ainda não tenha tido nenhum caso concreto, mas nós podemos prever que isso pode desaguar no Poder Judiciário. No meu entendimento particular, então, esse aborto poderá ser autorizado. Doutor Gesseir, por enquanto, como o senhor esclareceu, ainda não tem legislação prevista para esses casos, que é claro, são muito recentes. Então, se acontecesse, caso acontecesse, como seria esse procedimento? E é claro que o senhor já colocou, já foi bem explicado, dependendo de laudos médicos, enfim. O juiz, então, é que vai decidir, independente de legislação atual. No caso, sim, porque até na questão da anencefalia, que nem está na legislação, né, simplesmente é uma jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. São casos que já aconteceram. Exatamente, são casos que já aconteceram, então baseado nisso, nessa mesma esteira, o juiz sim pode dar uma autorização nesse sentido. Claro que o assunto é extremamente polêmico, porque envolve ética, envolve religião, envolve uma série de circunstâncias.
é um assunto muito sério, isso não pode ser banalizado. E há de se destacar que o aborto ainda continua sendo crime. No Código Penal, nós ainda temos a figura do aborto, que é um crime doloso contra a vida e que quem pratica vai responder perante o tribunal do júri. Tanto a mãe, os responsáveis, quanto os médicos. Exatamente, ou a própria gestante, ou terceiros, né? Algum que seja responsável, que tenha produzido esse aborto, inclusive o médico. Então, Jusceio, obrigada pelos esclarecimentos. Acho importante, é uma questão polêmica aí na atualidade, e a gente esclarecer um pouquinho aqui para o nosso público essas questões aí da justiça relacionadas a esses casos de aborto. Obrigada. Obrigado também. O assunto, como eu mencionei, ele é um assunto sério, extremamente político. Nós não podemos banalizar essa situação. Nós não podemos entender de conceder abortos aí de maneira clandestina, fetos que às vezes são mongoloides, que estão sendo gerados sem braços, sem perna. Isso não é motivo nenhum para que seja concedido o aborto. Ok, obrigada. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. Confira agora a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. Termina na segunda-feira, dia 29 de fevereiro, o prazo para se inscrever no primeiro concurso de boas práticas judiciais do Poder Judiciário do Estado de Goiás. O objetivo do concurso é valorizar e melhorar o atendimento ao público pelo Judiciário. Podem participar magistrados e servidores de todas as comarcas do Estado. A inscrição é feita pelo site da Corregedoria. E no próximo bloco, Escola Judicial e Núcleo Permanente promovem curso de mediação para universitários. É já já. O TJGO lançou nesta semana a Biblioteca Virtual da Escola Judicial. O ato aconteceu na aula inaugural do curso sobre o novo Código de Processo Civil. A partir do dia 18 de março, profissionais do meio jurídico terão que se adaptar ao novo Código de Processo Civil. De olho nas mudanças, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por meio da Escola Judicial, promove um curso de atualização. A aula inaugural contou com a presença de magistrados. Nós vamos ter uma alteração legislativa muito grave a partir de 18 de março, que é a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. É alguma coisa que está assustando muito as pessoas, porque, de fato, houve uma mudança séria, inclusive, de paradigmas. E nós procuramos, através da Escola Judicial, melhor informar os nossos servidores e também os magistrados. E certamente que a relação custo-benefício vai ser muito melhor a partir do momento que nós temos excelentes quadros na nossa magistratura que vão poder dar esse curso com custo quase que insignificante para o tribunal e de modo a poder levá-lo para todos os servidores e também para todos os assistentes de juízes, desembargadores e dos próprios magistrados, contemplando essas alterações que entrarão em vigor. Durante a primeira aula também foi lançada a Biblioteca Virtual, que vai contar com obras do Judiciário, disponíveis para todos os servidores dentro do site do Tribunal de Justiça de Goiás. Também do endereço eletrônico será possível assistir a todas as aulas do curso sobre o novo Código de Processo Civil. Ao todo, serão 72 horas de aula com a participação de 100 servidores. O que eu tenho visto hoje é que poucas pessoas estão se preparando para o novo código. A frase mais comum que eu escuto é: eu aprendo na prática. Depois que ele entrar em vigor, eu descubro como faz. E eu ouço essa frase de vários setores do meio jurídico, de advogados, de magistrados, de estudantes de direito. São poucos os tribunais, assim como são poucas as seções da OAB, que se preocupam em fazer um curso como esse. Então, eu venho do Rio de Janeiro, eles me trouxeram de longe para cá para participar desse evento. Aliás, eu sou muito grato pelo convite que fizeram, eu fiquei honrado com esse convite, mas eu enalteço a posição do tribunal de preparar um evento. Esse evento ele não se exaure hoje, salvo engano, são 72 horas de um curso para capacitação de magistrados e servidores. Então, fantástica, merece aplausos essa iniciativa do tribunal. A intenção do Judiciário Goiano é facilitar a capacitação de servidores de comarcas mais distantes da capital. Vamos acompanhar agora as estatísticas de audiências de conciliação realizadas em Goiânia e no interior no mês de janeiro. Os destaques ficaram para o 3º e 5º Centros Judiciários de Goiânia, que alcançaram taxa de 100% de acordos.
Além disso, o segundo centro da comarca de Aparecida de Goiânia arrecadou mais de 3 milhões de reais em acordos. No total, todos os centros realizaram 439 audiências no mês, sendo 107 delas apenas no Centro Judiciário da comarca de Valparaíso de Goiás. Uma nova exposição pode ser conferida por visitantes e servidores do TJGO no Espaço Cultural Goiandira do Couto. Confira. Com um trabalho voltado para a cultura indígena e o cerrado brasileiro, o artista plástico Eurípedes Santana Rosa apresenta no hall do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a exposição Travessia. São 35 telas em tinta acrílica e totens de madeira. As obras já foram expostas em diversos países como Alemanha, Inglaterra e China. As peças vão ficar disponíveis para visitação até o dia 11 de março. O TJGO já está expedindo os alvarás de precatórios do município de Goiânia. No final do ano passado, o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, esteve com o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Leobino Valente Chaves, para anunciar o repasse de 24 milhões de reais. O montante foi destinado à quitação dos precatórios municipais dos exercícios de 2008 a 2015. Agora, processadas todas as etapas legais, o TJGO passa a expedir os alvarás de pagamento dos precatórios. Vamos conferir agora os concursos públicos abertos no Judiciário em todo o país. Até 15 de março é possível se inscrever no concurso do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para juízes federais substitutos. O TRF4 envolve os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A remuneração inicial da carreira é de R$ 27.500. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, tem 11 vagas abertas para o cargo de juiz do trabalho substituto. O salário é de R$ 27.500. As inscrições podem ser feitas até 17 de março. O Ministério Público de Goiás tem seleção aberta para o cargo de promotor de justiça substituto. O salário é de R$ 24.818. Para se candidatar ao cargo, é necessário ter bacharelado em Direito e comprovação de no mínimo 3 anos de experiência jurídica, dentre outros requisitos do edital. Os interessados podem se inscrever até 18 de março no site do Ministério Público. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Uma ótima semana para você e até o próximo programa.